Olá, paz seja convosco, aqui é a pastora Magda e nós estamos em mais uma das nossas mensagens da série de dezembro. E hoje o nosso tema é razão vezes emoção. E a nossa referência bíblica se encontra na Epístola a Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Vamos ler? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem dei lado ao diabo. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, mais uma vez nós agradecemos a Tua Palavra que tem sido ministrada às nossas vidas. Pedimos que o Espírito Santo nos dê discernimento para entender o que o Senhor estará ministrando no dia de hoje. Obrigada, Pai, desde já agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lançar uma pergunta aí para você e você responde. Aí tá, nos comentários, você é mais emoção ou mais razão? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre um homem que agiu pela razão e não deixou a emoção tomar conta, porque quando nós lemos aqui em Efésios, para não deixarmos o sol vir sobre a nossa ira, o que a palavra está dizendo? Para não alimentarmos a ira, não aquecermos ela, não deixar ela crescer dentro de nós. Porque muitas vezes nós passamos por situações que a ira é algo incontrolável dentro de nós, mas nós precisamos então buscar um equilíbrio na razão. E nós vamos aprender com alguém que agiu muito bem em momentos de ira, em momentos de perseguição, em momentos de muita luta que ele passou. E ele se chama Rei Davi. A palavra diz que o rei Davi foi perseguido, caluniado, foi procurado de morte por causa de alguns sentimentos que uma pessoa tinha contra ele, quais eram esses sentimentos? Inveja e ciúmes. Olha só, a inveja e os ciúmes colocou um peso sobre a vida de Davi. Através do rei Saul, esse sentimento que ele sentia contra Davi, a vida de Davi virou um inferno. Sabe o que é isso? Um inferno. De repente você está vivendo aí um inferno por causa de uma pessoa que se levantou contra você. Mas eu quero agora, através da vida de Davi, trazer exemplos que vão mudar a sua situação. No Salmo 13, Davi faz um louvor de uma oração. Ele espreme os seus sentimentos. Mas como nossa mensagem é curta, não dá para ler todo o Salmo. Mas eu vou ler aqui o versículo 5 e 6, que diz assim: Eu, porém, confio no teu constante amor, na tua salvação. Meu coração se alegra e cantarei ao Senhor. Depois lê todo o Salmo 13 que você vai entender. Por que Davi diz que ele confia no amor de Deus, confia na salvação do Senhor e ele cantará alegremente. Ele não tinha motivo para cantar, mas ele começou a cantar. Ele começou a louvar ao Senhor e então ele começa a sentir o refrigério. Davi sabia que ele não podia confiar em ninguém mais. Ele não encontrou naquele momento nenhum homem fiel ou bom para ajudá-lo, mas ele encontrou em Deus a fidelidade, o amor e a salvação. No livro de 1 Samuel, capítulo 24, que eu quero ler esse capítulo para você, diz assim: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhido dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e de seus homens, até ao cume da penha das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, e cobriu seus pés, e Davi e seus homens estavam ao lado da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor diz: Eis que te dou o teu inimigo em tuas mãos, e farei como te perseguiram aos teus olhos. E levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde do que eu fiz. Veja, Saul sai em busca de Davi com 3.000 homens, mas na busca ele se cansa e vai se refugiar numa caverna. Então ele se cobre e dorme. Mas Davi estava na caverna ao lado. E vendo que Saul dormia, Davi foi e cortou um pedaço da sua roupa. E os soldados de Davi se alegraram. Falaram assim: Eis o dia que o Senhor te prometeu,
que ia entregar o seu inimigo nas suas mãos. Mas o remorso tomou conta de Davi, porque ele agiu pela emoção e não pela razão. E então ele pede perdão a Deus, ele pede perdão do que ele fez. Então veja, quando nós deixamos a ira tomar conta, o diabo entra em ação, porque o diabo naquele momento soprou no coração de Davi, agora chegou a sua vez, mas ainda não era o momento. Mas Davi recobrou a razão e retornou com seus soldados e não fez mal algum ao corpo de Saul. Mas mesmo assim ele se arrependeu de ter tocado na roupa de Saul e cortado. Você sabe o que gerou esse arrependimento? Talvez você pense aí, mas Davi foi bobo. Davi tinha a vida de Saul na mão, poderia ter ali terminado com essa perseguição, com essa inveja, com esses ciúmes. Não, Davi não foi bobo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 31, assim, ó. Olha bem o que aconteceu no versículo 4. Então, disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos a me transpassarem e escarnecerem de mim, pois o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou-se nela. Veja bem o que aconteceu. O cerco se fechou tanto contra Saul, sem que Davi não fizesse nada, que ele próprio pediu para o seu escudeiro matá-lo. E o seu escudeiro falou: eu não vou fazer isso não. E sabe o que aconteceu? Saul teve que se matar. Então, ó, fique calmo. Comece a louvar a Deus. Comece a adorar ao Senhor. Não deixe o diabo ficar contaminando a sua mente, colocando coisas no seu coração. Entrega ao Senhor o teu inimigo, que nem os escudeiros dele vai ficar do lado dele. E você vai ver a vitória que Deus vai te dar, porque o Senhor é justo. O Senhor é fiel. Então haja com a razão, haja na adoração. Comece a louvar a Deus, que Deus vai te dar a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer pela tua palavra ministrada às nossas vidas. E nós confiaremos, não deixaremos a ira tomar conta de nós. Não deixaremos o inimigo usar esse momento de dor para roubar a nossa vitória. Porque sabemos, como o Senhor deu a vitória para Davi, assim o Senhor também dará a vitória a nós. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem e aguarde, porque grandes coisas estão por vir na sua vida. Paz seja convosco.